Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos mais uma história do canal, tá? E hoje eu vou contar uma história, eu escutei ela várias vezes de pessoas mais idosas. E como hoje é o Dia das Mães, eu vou contar essa história porque é a história, o título é o jovem que virou um bicho após bater na própria mãe. É, gente, diz que aconteceu de verdade. Diz que tinha uma mulher, ela foi mãe muito nova e ela morava em sítio, em fazenda. Ela com o marido e ela teve um filho. E o marido, quando o menino tinha 4 anos, o marido foi picado de cobra e morreu porque demorou muito para levar para socorrer. Morava em fazenda longe, morava numa casinha separada no pé do morro. E a cobra picou ele e ele morreu, o pai. Aí a mãe continuou ali. A mãe trabalhava muito para sustentar o menino. Ela trabalhava na lavoura, ela tirava leite, ela cozinhava na lenha, ela ia buscar a lenha. E tratava o menino como um príncipezinho. E o menino foi crescendo. Ele foi para a escola, aprendeu a ler, a escrever. Ele brincava, a mãe levava ele, quando ela ia trabalhar, levava ele nos sítios vizinhos para ele brincar com outras crianças. E a mãe se esforçava muito, muito mesmo para dar tudo para ele. Mas logo que ele fez 7 anos, ele começou a mostrar sinais de maldade com a mãe. Ele não agradecia nada que a mãe fazia, tudo ele achava pouco, ele sempre queria mais. Ele estava sempre ofendendo a mãe, brigando com a mãe, faltando com respeito com a mãe dele. E a mãe, uma mulher muito simples, ela via o filho como o mundo dela, porque casou muito nova, né? Perdeu o marido, então ela via ali, o filho era o mundo dela. E ela todas as vezes que ele fazia uma malcriação, uma coisa, ela ia, ela chorava. E ela pedia para Deus perdoar ele, para Deus mudar ele. Mas eu acredito que muita gente fala que as pessoas é criação, né? Mas não é criação, é índole. Você pode criar uma criança com todo o amor do mundo, ensinar para ela todos os princípios da moralidade, do respeito e tudo, e mesmo assim ela não ser exatamente, não se tornar um adulto igual, não seguir todos os preceitos. Então, eu não entendo muito bem disso, o que acontece, mas eu vejo, às vezes as pessoas falam que vê uma criança mal criada e tá, o pai e a mãe não sabem educar. A gente como mãe, a gente não sabe se educa com excesso de carinho, com castigo, vai saber, né? Eu sei que essa mãe, se ela pecou por excesso de amor e carinho. E ela foi criando ele desse jeito. Ela não comprava nada para ela andava sempre trapira, ela pegava as roupas que ela comprava roupa nova para ele sempre andava muito bem arrumado, roupa nova, sapato novo. A mãe andava descalça, ela pegava as roupas dele que ele já não queria mais, que ele dizia que era trapo, e remendava lá, fazia as roupinhas dela. E assim foi. Ela foi criando ele até ele completar 15 anos. Quando ele completou 15 anos, ela guardava umas economias para mudar futuramente. Ela pretendia vender as terrinhas dela, juntar com aquelas economias e mudar para a cidade, para ele estudar, para ela ter condições de dar uma vida ainda melhor para ele. E ele descobriu essas economias dela. Ele pegou essas economias dela escondido com 16 anos. E saiu, foi para a cidade e foi se divertir com os amigos. Ele ficou 3 dias se divertindo, gastando o dinheiro ali que a mãe durante 10 anos, 10, 12 anos guardou. Ele foi e gastou todo aquele dinheiro. E ele voltou para casa. E ele voltou para casa bravo com a mãe, porque
ele achava que a mãe devia ter dado aquele dinheiro para ele há muito tempo antes, que não devia ter guardado aquele dinheiro por aquele tempo. Aí a mãe explicou para ele para que seria aquele dinheiro. Aí ele disse para a mãe, então tá bom, eu gastei o dinheiro, então vamos fazer o seguinte, vamos vender o sítio então e vamos fazer como você quer. Aí ele mesmo, a mãe, pegou a mãe e saiu nos vizinhos oferecendo. E a mãe sabia mais ou menos, né, quanto valia, porque ela sabia, já estava procurando saber. E ele quis vender por um preço bem menor. Ele disse para a mãe, não, vamos vender porque eu tenho pressa de dinheiro. Aí a mãe vendeu, aceitou, vendeu o sítio. Muito a contragosto por vender por um preço tão pequeno e já não ia poder contar com aquele dinheiro que ele já tinha gastado. Preocupada, mas não preocupada com ela, preocupada com ele, preocupada com a vida que ele teria, porque ela sabia que precisava daquele dinheiro, né? Aí ele sempre ali, grosso, foi, vendeu, ele pegou o dinheiro todo na mão e falou para a mãe dele, esse dinheiro agora é meu. Você não vai comigo. Eu tô indo embora e eu não quero te ver nunca mais. Você é pobre, você é feia, você é ignorante. E eu não, eu sou uma pessoa bonita, sou uma pessoa educada, sou uma pessoa estudada. Eu não quero ter ligações com você, eu tenho vergonha de você. Nisso, a mãe, naquele desespero, ela foi abraçar ele, pedir, implorar para ele. Implorar pelo amor dele, implorar pela atenção, implorar para que ele não fizesse aquilo, porque ela sabia que ele ia acabar com aquele dinheiro e ele não ia conseguir viver bem. Até naquele momento ela estava preocupada com ele. Nisso, ele falou, eu vou fazer você entender de uma vez por todas o que eu quero de você. Ele foi no quintal, pegou um pedaço de pau, não era muito grosso, mas também não era fino, e ele bateu muito na mãe dele. Ele jogou a mãe dele no chão e bateu, deixou ela toda machucada ali no chão. Falou, agora eu vou dormir e de manhã eu vou me embora. Esse sítio não é seu mais, você se vira. Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou como ser humano. Porque naquela noite, a mãe se levantou dali e ajoelhou no chão e pediu para Deus para tirar ela daquela vida, que ela não aguentaria viver daquele jeito, sabendo que a única pessoa que ela tinha no mundo era um ser humano tão horrível, que ele não parecia uma pessoa, que o filho dela parecia um bicho, um monstro. E acho que Deus se apiedou dela e tirou ela. E ele dormiu. Quando foi no meio da noite, ele começou a sentir uma dor horrenda no corpo. O corpo dele começou a nascer pelo, as unhas dele, as mãos se deformarem, os pés dele se deformaram, o rosto. E ele foi virando um monstro, uma criatura horrível, medonha. E a hora que ele tentou falar, não saía voz, saía só uns grunhidos, ninguém, de bicho mesmo. Então ele levantou da cama e ele já não conseguia andar de pé, ele andou de 4. E ele foi lá e cutucou a mãe, ele viu que a mãe já estava morta. Ou seja, ele sabe que ele não ia mais contar com a vida da mãe. Nisso ele saiu correndo por meio do mato, da floresta, e nunca mais foi visto por ninguém. Os compradores do sítio chegaram lá, encontraram a mãe morta, não encontraram ele, encontraram todo o dinheiro ali, dinheiro da venda. E eles contam que em noites assim, tem noites, geralmente quando se aproxima do aniversário da morte da mãe, escuta-se os gritos, os grunhidos no meio do mato. Diz que é ele que vive ali, que ele não consegue sair dali e que ele vive ali na floresta, como bicho. Então, gente, cuidado, hein? Vamos respeitar as mães e dar todo o amor que elas merecem, tá? Porque essa maldição pode ser sua. Beijo, gente. Até o próximo.